Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu estudo semanal de glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, e eu estou aqui para te ajudar a cuidar dos seus pacientes com glaucoma. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a hipertensão ocular. Será que todo paciente com pressão alta que chega no seu consultório precisa realmente de tratamento? Esse tema é super importante porque eu vejo alguns colegas oftalmologistas que não podem ver uma pressão de 18 que a mão coça para passar um colírio. Então a gente vai conversar nessa aula sobre quem são realmente os pacientes com hipertensão ocular que têm indicação de tratamento. Porque é importante lembrar que os colírios usados no tratamento do glaucoma, eles têm efeitos colaterais significativos e o tratamento piora a qualidade de vida do paciente. Então, não dá pra gente sair passando colírio para todo mundo com pressão alta. A gente precisa realmente fazer um racional e levar em conta os fatores de risco do nosso paciente. Bom, vamos começar então definindo o que é a hipertensão ocular. A pressão ocular, ela se distribui na população em uma curva de Gauss, em que a média da população fica ali na faixa dos 15 de pressão ocular e a gente considera normal pressões oculares até 21. Agora, se vocês repararem nesse gráfico que eu estou mostrando, nessa faixa de pressão de 21, tem muitas pessoas que têm glaucoma e tem muitas pessoas também normais. Então, se a gente levar em conta só a pressão ocular como critério para diagnóstico, a gente vai ter muito erro de diagnóstico. A gente vai diagnosticar como glaucoma em muitas pessoas normais. Então não dá pra gente se basear só na pressão ocular. E aí é claro que para ser glaucoma a gente precisa ter evidência de dano ao nervo óptico. Então eu preciso ter um aumento de escavação ou alguma outra alteração de nervo sugestiva. Eu preciso ter uma alteração de OCT que sugira lesão de nervo. Então se eu tenho um paciente que ele está na pontinha da curva da normalidade e que ele tem pressão ocular acima de 21, mas sem nenhuma evidência de lesão de nervo, eu não posso dizer que esse paciente tenha glaucoma. O que esse paciente tem é hipertensão ocular. Bom, importante ressaltar, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, da importância do OCT, porque para você garantir que um paciente é hipertenso ocular e não um glaucoma inicial, você precisa ter o OCT. Você não pode se basear só na sua avaliação de fundo de olho e de campo visual para isso. O OCT ele é obrigatório para todas as pessoas com glaucoma e suspeita de glaucoma. Mas partindo do princípio que você já sabe isso, que você investigou direitinho, e o seu paciente realmente não tem glaucoma, ele é hipertenso ocular. Alguns hipertensos oculares vão ter glaucoma com o passar do tempo, outros nunca vão ter glaucoma. E é importante vocês conhecerem quem são os pacientes que têm mais risco de evoluir para glaucoma dentre os pacientes que têm hipertensão ocular. O principal estudo sobre esse tema é o OATS e eles identificaram 2 fatores de risco significativos. O primeiro é o valor da PIO. Ok, a PIO está alta, mas uma coisa é a PIO estar alta 22, outra coisa é a PIO estar alta 30. Então, o quão alta está essa pressão é um fator de risco considerável para estimar a evolução desse paciente para glaucoma. O outro fator de risco muito importante é o valor da paquimetria corneana desse paciente, porque o que o estudo mostrou é que pacientes com córneas mais finas, eles têm maiores chances de evolução para glaucoma. Uma ressalva importante aqui é que o OATS ele não considerou histórico familiar nessa avaliação. Então eu não coloquei aqui como um fator de risco, mas é bem possível que o histórico familiar tenha uma influência importante nesse risco de evolução dos hipertensos oculares para glaucoma. O OATS ele trouxe pra gente, o OATS na verdade ele não é um estudo só, eles são vários estudos e com muita informação. E uma das informações mais importantes que o OATS traz
é esse gráfico de estimativa de risco. Esse gráfico que ele mostra pra gente são os pacientes presentes no estudo, divididos em função da pressão ocular e da paquimetria corneana. Então, na coluna da vertical está ali a pressão ocular desses pacientes, na horizontal a paquimetria. E aí ele dividiu esses pacientes nesses grupos para estimar em cada subgrupo qual era o risco desses pacientes evoluírem para glaucoma dentro de 10 anos de acompanhamento. E aí, o que a gente viu é que tem um grupo de pacientes que tem um risco muito baixo de evolução para glaucoma. Quem são esses pacientes? São os pacientes que têm a PIO até 23,75 e a paquimetria corneana maior que 588. Então, essa galera que a córnea é bem grossa e que a pressão está só um pouquinho acima do limite, esses pacientes só têm 2% de chance de evoluir para glaucoma nos próximos 10 anos. Então, não vale a pena tratar esses pacientes, o risco deles é muito baixo. Agora, por outro lado, tem aquela galera que está ali com um risco de 36% de evolução para glaucoma, um risco muito alto. Esses pacientes são aqueles que têm a PIO maior do que 25,75, com paquimetria menor do que 555. Nesses casos, vale a pena tratar esses pacientes, mesmo que eles não tenham glaucoma, por conta do alto risco de conversão para glaucoma que esses pacientes têm. Agora, o que a gente faz com todos esses outros pacientes que estão sobrando aí e que têm um risco intermediário de desenvolver glaucoma? Esses casos a gente vai buscar individualizar essa decisão de tratar ou não, e é importante a gente avaliar outros fatores desse paciente. Por exemplo, o histórico familiar, que é uma coisa que eu já falei, se esse paciente é olho único ou não, se esse paciente tem alguma outra patologia associada. Então, nesses casos, é importante a gente somar tudo que a gente colheu de informação na investigação desse paciente e individualizar. Outro ponto importante é a possibilidade de segmento desse paciente. Por exemplo, no SUS, eu tendo a tratar muito mais os hipertensos oculares do que os pacientes que me procuram no consultório. Porque esse paciente do SUS, eu sei lá quando que ele vai conseguir uma próxima consulta. E aí eu fico sem a possibilidade de monitorizar esse paciente tão bem quanto eu monitorizo o paciente que está no meu consultório. Então, essa capacidade de segmento é importante você avaliar. Um paciente que falta muita consulta, que você pede para ele voltar com 3 meses, ele volta com 1 ano. Esse paciente vale a pena você ter um cuidado especial pela dificuldade de segmento. Então, talvez você tenda a tratar um pouco mais. Para quem gosta de uma boa calculadora, a gente tem uma calculadora de risco, que é esse endereço que tá aí. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link. Essa calculadora você pode inserir os dados do seu paciente e ele vai te dar uma estimativa de risco, de chance de evolução para glaucoma do seu paciente. Então você coloca lá os dados de paquimetria, pressão, escavação desse paciente, idade, e ele vai calcular esse risco. Eu não costumo usar na prática a calculadora, não. Eu costumo guiar muito mais pela conversa com o paciente e por essa estimativa de risco. Então, eu não costumo usar no meu dia a dia, mas é um instrumento super válido. O que eu faço mais no meu dia a dia é ter em mente aquela tabela que eu mostrei, essa daqui. Isso daqui tá sempre na minha cabeça. Mas eu não tenho esse costume de usar a calculadora, mas acho uma opção super válida se você gostar e quiser usar na sua prática. Beleza, decidimos por tratar esse nosso paciente. Vamos supor que você fez todo esse racional e você chegou à decisão de que o paciente que você está lidando é um paciente que merece tratamento para hipertensão ocular. Como que você vai tratar esse doente?
A gente tem todas as opções de tratamento que a gente tem para o glaucoma, a gente tem para os hipertensos oculares também. Então, os tratamentos são os mesmos: colírios, laser, cirurgia. Em termos de cirurgia, o que mudou muito nos últimos anos é a escolha de técnica, porque hoje em dia a gente não precisa mais fazer uma TREC num paciente que é hipertenso ocular, ainda bem, porque com as cirurgias minimamente invasivas a gente consegue intervir de maneira muito mais segura cirurgicamente com esses doentes. Então eu não coloquei aqui as cirurgias filtrantes, porque hoje em dia não tem porquê pensar em levar um paciente hipertenso ocular para uma TREC se a gente tem tantos outros recursos de tratamento. O que vai mudar nesse paciente em relação ao paciente com glaucoma é que os hipertensos oculares, eles não vão precisar de um alvo de pressão ocular tão rigoroso quanto um paciente com glaucoma avançado. Então, a gente é mais flexível com esse alvo de pressão se a gente está lidando com um paciente que é só hipertenso ocular e que não tem nenhuma evidência de dano ao nervo óptico pela pressão ocular. Geralmente eu fico muito satisfeita de somente mudar a posição do paciente naquele quadrinho. Vou voltar no quadrinho para vocês entenderem melhor. Então, se o meu paciente estava, por exemplo, nesse grupo aqui, de pio maior do que 25 e córnea menor que 555, se eu trouxer a pio dele para abaixo de 23,75, eu já reduzi consideravelmente o risco desse paciente ter glaucoma. Eu já cortei ali metade do risco dele com uma diminuição de pressão aí de 3 milímetros de mercúrio só. E mesmo mantendo a pressão dele acima do normal. Então, dificilmente eu fico buscando pressões abaixo de 20 num paciente que é hipertenso ocular. Não faz sentido ter um rigor tão grande de tratamento nesses casos, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é prevenindo esse paciente de evoluir para glaucoma. Então, mantendo pressões na faixa dos 20, a gente já vai diminuir muito esse risco de conversão para glaucoma desse paciente. Agora, para finalizar essa aula de hipertensão ocular, eu quis mostrar na prática para vocês como que é feita essa avaliação do hipertenso ocular. E aí eu trouxe um caso clínico aqui para vocês, que é o caso clínico do meu pai. Então, um paciente especial, sexo masculino, 62 anos, e ele relata numa consulta de rotina, há muitos anos atrás, ele foi informado de que a pressão ocular estava alta, precisava de investigação, mas ele não fez nenhum exame. Então, isso daí foi há muitos anos atrás, na época que eu estava entrando na residência de oftalmo. Meu pai do nada fala que há muitos anos atrás o oftalmo dele falou que a pressão estava alta e ele nunca fez exame nenhum para investigar aquilo. Beleza, clássico paciente nosso, né? Abandonou o acompanhamento. De HPP nada digno de nota, de história familiar nesse momento não havia nenhum caso diagnosticado de glaucoma na família, apenas a mãe que tinha uma DMRI seca, a refração plano 20/20, biomicroscopia sem alterações. Eu comecei a acompanhar ele nesse momento, fiz várias medidas de pio e as medidas oscilavam na faixa de 20 a 22 milímetros de mercúrio. A mais alta que teve foi essa medida de 22. No fundo de olho, o disco corado com uma escavação fisiológica, mácula normal. Fizemos todos os exames, campo visual perfeitamente normal, gonioscopia com ângulo aberto, a paquimetria dele um pouquinho mais fina do que eu gostaria, 534, 538. Lembra que para paquimetria boa para glaucoma, o ponto de corte é ali 555. Então a córnea dele mais fina do que eu queria, mas um nervo perfeitamente saudável, OCT normal nos dois olhos, com boa camada de fibras. E aí eu pergunto para vocês qual a conduta que a gente poderia tomar nesse caso. Lembrando que é um paciente que as medidas de pressão ficam ali limítrofes, mas que por um lado negativo a paquimetria é fina. Eu decidi
acompanhar. Eu segui acompanhando anualmente. Os exames mantiveram normais durante muitos anos, sempre normal. Há 4 anos atrás, ele começou uma baixa de visão por catarata. Operamos, fizemos a faco nos 2 olhos. Desde que foi feita a faco, a pressão intraocular reduziu bem. Ele vem mantendo pios na faixa de 18, nunca mais passou de 21 depois da faco. Mas teve um lado negativo também. Se por um lado foi bom que a faco baixou a pressão, por outro lado surgiu um histórico familiar que antes não tinha. Um irmão foi diagnosticado com glaucoma. Então, por um lado a pressão está mais baixa, por outro lado entrou mais um fator de risco na história. E aí, mais uma vez, a gente questiona a conduta, se esse diagnóstico, esse histórico familiar, se isso muda a conduta. Eu não mudei a conduta, eu decidi continuar acompanhando, até por conta da redução da pressão que teve depois da faco. Agora, vale lembrar que essa redução de pressão da faco ela é uma coisa transitória, a dele tá durando bastante, até porque já tem 4 anos e a pressão não voltou ainda para os níveis que era antes, mas a tendência é voltar para os níveis que era antes. E aí, voltando, eu repensaria essa conduta, porque córnea fina, histórico familiar positivo, eu pensaria em, de repente, começar a fazer um tratamento. Esse paciente ele cai naquela faixa de risco intermediário, em que nem é o risco mais alto de evoluir para glaucoma, nem é o menor de todos. Então, lembro que eu falei que nessa faixa de risco intermediário a gente individualiza. Por conta desse histórico familiar, eu tenderia um pouco a tratar. Mas como por enquanto a pressão continua na faixa dos 18, seguimos em acompanhamento. Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a pensarem melhor como vocês vão tratar os pacientes hipertensos oculares. Eu espero que vocês decidam passar menos colírio do que vocês passavam antes, porque o que eu vejo na prática dos pacientes que chegam para mim é um exagero, muitas vezes, de tratamento da hipertensão ocular. Vários pacientes com risco muito baixo de evolução para glaucoma que chegam para mim tratando. Então, eu espero que vocês consigam repensar isso, porque vocês veem na prática como o colírio piora a qualidade de vida do paciente, como eles são queixosos com colírio. Então, vamos seguir aí o nosso protocolo de tratamento da hipertensão ocular. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer outro tema, você pode falar comigo aqui no YouTube pelos comentários, ou então lá no Instagram do Glaucoma Academy também. E vocês também podem falar comigo por e-mail. Se você quiser discutir algum caso, me mandar um exame do seu paciente, pode mandar nesse e-mail que está aparecendo na sua tela agora. E vocês me encontram também no Papo Glaucoma, que são as minhas redes sociais voltadas para pacientes. A gente tem outro encontro marcado semana que vem com outra aula sobre glaucoma para te ajudar a cuidar de seus pacientes. Até a próxima!